Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês. Mais um Consagra-te TV. Hoje, em homenagem a São José, trouxemos dois convidados especiais. Raquel, de Maria e José, e Ricardo, de Maria. Então, a alegria estar com vocês para falar um pouco deste santíssimo, justíssimo, grandiosíssimo Pai de Jesus. Veja só, São José, ele teve uma vida oculta. A vida de São José foi toda preservada para cuidar de Jesus, para cuidar da Santíssima Virgem Maria. Ele teve uma vida oculta. Não importava a São José as honras públicas. Só Jesus o contentava. Não importava a São José a conversar, se expor, se apresentar, fazer sucesso. O sucesso de São José era cuidar de Jesus e da Santíssima Virgem Maria, era ser fiel aos mandamentos de Deus. São José não precisou ser aplaudido por ninguém. Mas é isso. Então, nessa beleza do que é São José, tentaremos trazer algo novo, algo diferente para que você possa colocar na sua vida, a exemplo de José, procurar uma vida mais reservada, com menos aplausos, com menos reconhecimento e com mais humildade. Cantemos. Vinde alegres cantemos. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Veja só, São José, ele era pai de Jesus, pai de um Deus. Mas mesmo sendo um pai de um Deus, ele se fez pequeno. Ele não quis as riquezas. Afinal de contas, tantas riquezas dificultam o relacionamento com Deus. São José queria o necessário. São José queria o essencial. Na sua vida íntima, São José queria a melhor parte. Jesus e a Santíssima Virgem Maria. Que nós possamos aprender com São José a nos contentar com o nosso trabalho. São José era feliz porque era pobre, porque era humilde e porque era carpinteiro. Ele era feliz porque ele lutava, trabalhava para cuidar de Jesus. E você? O seu trabalho, você está feliz com o seu trabalho? Você está usando o seu trabalho como José para cuidar de Jesus, para cuidar da Santíssima Virgem Maria? Então, para falar de São José, Raquel, e as grandezas de São José? Quais são as grandezas de São José? Então são inúmeras, não é? Mas nós precisamos, para iniciar, prestarmos atenção em uma coisa. Quando São Paulo fala lá em Filipenses que Jesus tomou a nossa condição humana em todas as coisas, exceto no pecado, nós precisamos adentrar nessa realidade da humanidade de Jesus para poder entender o papel de São José, como também o papel da Santíssima Virgem. Né? Então, amanhã, dia 19, nós estaremos celebrando a festa de São José, esposo da Virgem Maria. Eis aí uma das suas principais grandezas. E a outra que São José é o pai de nosso Senhor. São as principais grandezas de São José. Em vista da sua missão, em vista daquilo que Deus sonhou para ele, São José, pai de Jesus e esposo da Virgem Maria. Só que muitas vezes, apesar de nós sabermos dessa realidade, nós sabemos dessa informação, sabemos, quem é São José? É o pai putativo, é o pai nutrício, é o pai adotivo de Jesus, ou então é o esposo de Nossa Senhora, é o carpinteiro, e muitas vezes nós paramos dentro dessa realidade, ou somente nisso, mas não verdadeiramente entramos, vamos fazer um percurso histórico dentro daquilo que é a nossa história de salvação e daquilo que Deus pensou e sonhou na nossa vida através também de São José. Então, é preciso entender o seguinte: São José, sendo pai de Jesus, ele não está limitado a ser um velho, ancião, que está ali somente como alguém que é cuidado num asilo. Figurativo. Não, não é isso. São José não é alguém que a gente chega assim e diz, muitas imagens antigas, você vê São José com a barba grande,
Nossa Senhora de um lado, Jesus do outro. Por quê? Por causa da dificuldade de se acolher o dogma da virgindade de Nossa Senhora. Então, muitos santos, inclusive doutores da igreja, até a Idade Média, consideravam São José como um ancião. Então, ele não era um velho, então. De jeito nenhum. Um velho impotente, fragilizado e doente. Muito pelo contrário, São José era um varão, um homem justo, né? Um homem de santidade e um homem de espírito vigoroso, de corpo vigoroso, para que pudesse cuidar de sua família. Então, quando nós entramos nessa realidade, quando nós olhamos para a infância de Jesus, por exemplo, se Jesus tomou em tudo a condição humana, exceto no pecado, quem ensinou Jesus a ler? Quem ensinou Jesus a andar? Quem leu as Sagradas Escrituras para Jesus? Nós sabemos que, na realidade da época, na realidade religiosa da época, a Sagrada Escritura era lida pelos homens. Então São José foi perfeitamente o marido, o esposo dentro daquele lar. E em nenhum momento a sua autoridade dentro da Sagrada Família ofuscou a humildade, ofuscou a autoridade, ofuscou a santidade de Jesus e de Nossa Senhora. Muito pelo contrário. Os três pareciam que viviam numa competição, quem era o mais humilde. Porque São José, percebendo a grandeza do seu filho, percebendo a grandeza de sua esposa, ele poderia muito bem: meu Deus, eu não sou digno. É assim que nós, inclusive, rezamos no ofício do glorioso São José. Ah, eu não sou digno, Senhor do céu, que vós habiteis na minha casa. Quem sou eu? São José muitas vezes se questionou quanto a isso. Mas Deus escolhe para si um representante. Não existe nenhum outro santo. Muitos santos tiveram a experiência com Jesus menino. Muitos santos tiveram a experiência com o Jesus criança. Mas nenhum deles foi escolhido por Deus Pai para ser o seu representante. Então a grandeza de São José está em ser a principal, em ser o representante do próprio Deus Pai aqui na terra, a quem Jesus pediu a bênção, a quem Jesus chamou de Pai, a quem Jesus obedeceu, de quem Jesus aprendeu. Então, quando nós vemos a promessa feita a Davi, que de Jessé brotaria um ramo, nós entramos na história, vemos como São José foi eleito para ser noivo de Nossa Senhora, em que nos textos apócrifos nós podemos encontrar, a título de tradição, a título de informação, mas que não há erro nenhum em acreditar. São José, sendo um dos varões, um dos jovens daquela época, né, ele não se considerava digno de casar-se com a Virgem Maria, mas foram chamados todos os varões daquela época, resumindo a história, cada um deles com um ramo seco em suas mãos, e todos deveriam ofertar esse ramo no altar. E aquele rapaz cujo ramo florescesse seria esse o escolhido para se casar-se com a Virgem. E então São José, colocando um ramo sobre o altar, nesse ramo, né, esse ramo seco, ele é florescido, né, num lindo lírio, por isso que hoje as imagens de São José possuem esse lírio. Então, as suas principais grandezas: ser pai de Jesus, ser esposo da Virgem Maria. Pois é, então vocês que nos assistem, São José era algo muito mais do que uma simples figura usada por Deus no seu projeto. Não, ele tem muito a nos ensinar, muito a aprendermos com São José. Veja só, nas histórias de São José, tem um grande santo, a qual, estudando a história dele, que é o Beato Hermano Steinfeld. O Beato Hermano, ele tem um amor muito grande por São José. Ele imitava as virtudes de São José. Ele procurava ser um novo José no meio do povo. E ele, tão José, que ele aparentava para o povo, que Nossa Senhora aparece a ele e se revela dizendo que ele poderia colocar no seu nome o nome de José. E daí ficou o Beato Hermano José. Então, que cada homem possa ser um José, um César José, um Ricardo José, orgulho do José, porque no modelo de José se formará muito mais fácil os santos dos últimos tempos. Mas, Raquel, você disse que Jesus obedecia a São José. E São José realmente era considerado, então, um homem tão justo assim, para o próprio Deus obedecer a José? São as contradições do reino, não é? O profeta Simeão, quando estava no templo, disse: esse menino vai ser causa de contradição, vai ser sinal de contradição. Quando nós olhamos para a infinidade de Deus, para a grandeza de Deus, nós não imaginamos que Deus vai querer precisar de uma família, vai querer precisar de um homem e de uma mulher. Ele poderia, por exemplo, ter vindo aos seus 30 anos, e que foi o início da sua vida pública, mas não, ele quis precisar de uma família. Então, quando nós olhamos para esse relacionamento dentro da Sagrada Família, nós percebemos que São José
é chamado na própria Sagrada Escritura como um homem justo. José, que era justo, não querendo incriminar sua esposa, resolve abandoná-la em segredo. Por quê? O nome justo na Sagrada Escritura quer dizer plenitude de todas as virtudes. Assim como Deus se valeu de Noé, pediu que ele construísse uma arca, e a partir de então a história que nós já conhecemos, para uma tentativa de recomeçar a amizade com o homem, da mesma maneira, Deus se utiliza de um descendente de Davi. Jesus é o descendente e filho de Davi por causa de São José. E ele honrou esse nome. Ele honrou esse projeto de Deus para ele. De modo que quando nós olhamos para a vida de São José e sabendo que ele é um representante do próprio Deus Pai aqui na Terra, nós precisamos compreender que para essa missão ele precisava receber todas as virtudes e no mais alto grau. Porque senão ele poderia, diz São Pedro Julião Eymar no seu livro Modelo dos Adoradores, ele podia se queixar de Deus que não estava recebendo o que era necessário para a educação de Jesus. Então São José recebeu de modo pleno todas as virtudes que todos os outros santos receberam, em grau somente inferior à Santíssima Virgem, que é a Imaculada Conceição. Então, quando nós olhamos para essa missão de São José e as suas principais grandezas, que são justamente ser pai de Jesus, ser esposo da Virgem Maria, ser o guardião desses tesouros de Deus, né? Mas não somente esse guardião, aquele velho que está ali somente para representar, né? Uma estátua que está do lado dizendo assim, Jesus teve um pai. Não, não é isso. São José foi efetivamente pai de Jesus. Foi quem educou Jesus junto com a Virgem Maria. Foi quem foi o chefe daquela família. Por isso que ele é reconhecido. E por isso, sendo o chefe da família de Nazaré, São José é o chefe da Igreja de Deus. Sendo patrono, sendo padroeiro daquele lar, ele é o patrono. Ele é o padroeiro de nossa igreja, né? Então, eu acho, Ricardo, que a gente poderia até cantar Vinde alegres, cantemos não. Com Jesus e com Maria, festejemos hoje a glória de José. Com Jesus e com Maria, festejemos hoje a glória de José, que o Pai um dia fez entrar em nossa história, da Mãe Virgem ex-esposo, como o Pai extra Jesus, para nós és o glorioso, protetor, amigo e luz. Pois é, então, com alegria vermos que Deus quis precisar de José. Deus quis precisar da Santíssima Virgem Maria. E como Deus quis precisar, ele encheu de privilégios a Santíssima Virgem Maria, encheu de privilégios o gloriosíssimo São José. Então a alegria é entendermos que é o próprio Deus que prepara São José e pode preparar você que está nos assistindo. A exemplo de Jesus e de Maria, Deus derrama graças para que você possa executar este projeto junto com Maria e com José. Mas para falar de São José, não podemos deixar de falar de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa de José. Santa Teresa tinha um amor muito grande, muito forte por São José, ao ponto até dos seus conventos todos terem o nome de São José. São José era colocado como nome dos vários conventos de Teresa d'Ávila. Ela queria que o mundo inteiro fosse devoto de São José. Ela, como Raquel, ela faz uma propagação tão intensa da devoção que ela só vai sossegar quando o mundo inteiro for devoto de José. Mas veja só, aqueles que mudaram o nome dos conventos para José, tempos depois que Teresa d'Ávila falece já santa, ela aparece em visualização e diz para aquela superiora, Maria Isabel, e diz que coloque de volta o nome de José nos conventos que colocaram o nome de Teresa. Que Teresa d'Ávila, não era digna de ser nome de conventos, e sim o nome de José. E aí voltam os conventos a ter o nome de José. É muita alegria, é muito amor, onde se desce, se humilha, se torna-se humilde para que José seja elevado. Então que sejamos a exemplo de Santa Teresa, né? A exemplo de Raquel, enaltecendo, divulgando, fortalecendo a devoção a São José. E agora, Raquel, nós estamos no período, né? São José
num período quaresmal, um período que a igreja está um pouco resignada, no jejum, na esmola, na oração, a igreja está ali reservada, e aí vai explodir a festa de São José. Então, qual a relação da vida e a missão de José para ele cair nesse tempo da quaresma? Então, primeiramente, quem me dera parecer um pouquinho com Santa Teresa, não é? Ela me ensina muito, mas se Deus quiser um dia eu chego um pouquinho, né, perto da devoção dela. Mas posso até usar as palavras dela, então. Quisera persuadir a todos que fossem devotos deste glorioso santo, porque essas pessoas vão experimentar a grande graça que é ter este homem como nosso mestre na oração. Santa Teresa, doutora da oração, tomou São José como seu mestre. Então São José é quem a ensinou a rezar e quem ensina tantos santos. Eu acho que eu não conheço nenhum santo que não tenha sido devoto de São José nem de Nossa Senhora. São as principais devoções da igreja. Quando a gente olha para o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, o tempo da quaresma, um tempo de verdadeiro recolhimento, um tempo de oração, né? E também um tempo de sacrifício, um tempo de oferecimento dos nossos sofrimentos para nos unirmos à paixão de nosso Senhor, para morrermos com Ele e assim podermos ressuscitar com eles na grande alegria do dia santo da Páscoa. Então, quando nós olhamos para a vida de São José, eu gostaria de chamar a atenção para uma de suas principais virtudes, que é a da obediência. São José foi obediente até a morte. A morte de Jesus, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, mas São José também foi obediente até a morte. São José, desde o começo da sua vida, foi obediente a Deus e por isso foi considerado um homem justo. Em todos os momentos de sua vida, durante os quais Deus se comunicava com ele, não com Nossa Senhora, não com Jesus menino. Deus se comunicava com ele, que era o chefe da família. Aquele que era também filho de Davi. Jesus é filho de José, que é filho de Davi. Então São José, na medida em que queria, desejava ardentemente a obediência ao plano de Deus, diante das situações difíceis, foi um homem que se abandonou no amor de Deus. E por isso ele foi verdadeiramente um homem das dores. Quando nós olhamos para o percurso da infância de Jesus, em que São José está muito mais presente nas Sagradas Escrituras, nós olhamos para o exercício de obediência que este homem fez. E foram sempre exercícios de obediência que faziam com que ele morresse para si. No momento da encarnação em que ele não compreende, em que Nossa Senhora não atrapalha o plano de Deus. Nossa Senhora confiou que da mesma maneira em que Deus apresenta a encarnação para ela, também apresentaria a São José, e por isso que ela não disse nada para ele. O próprio Deus se encarrega de em sonho aparecer a São José. E naquele momento ele morre para suas incompreensões e acolhe a Virgem. No momento em que ele vai apresentar o menino no templo, em que nós podemos fazer um exercício espiritual da primeira missa. Toda missa, Nosso Senhor é oferecido ao Pai. Todas as vezes o sacerdote, na hora da doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. O que São José fez na apresentação do menino? Apresenta Jesus a quem? Ao Pai. Ele apresenta o seu filho reconhecendo que, apesar de sua custódia, Jesus é verdadeiramente Filho de Deus. E quando chega, por exemplo, no momento da fuga para o Egito, nós sabemos que na história do povo de Israel, o povo passou uma tremenda escravidão no Egito. Para todo judeu, uma das maiores festas era a festa da Páscoa, que fazia referência à libertação do povo do Egito. No momento em que Deus tem misericórdia do seu povo, tira do Egito e leva o povo em busca da terra prometida. E de repente, para onde Deus manda que São José fuja com Jesus e com a Virgem, de volta para o Egito, o lugar temido de todos os judeus. E São José não pensa duas vezes. Assim como não pensou duas vezes em deixar sua casa e ir a Belém para o recenseamento, em ver o seu filho nascer no estábulo. São José carpinteiro devia ter construído a sua casa, o quarto para Jesus, ver o seu filho nascer num curral. E de repente mais um exercício de obediência, mais um exercício de mortificação, e São José volta para o Egito. São José encontra lá uma cultura diferente, encontra lá idioma diferente, um lugar em que não se tinha como predominância a sua profissão, não tem com que sustentar a sua esposa e o seu filho, possivelmente deve ter vendido o seu jumentinho para poder cuidar de sua família, e não bastasse ele pensar em cuidar do seu filho e da sua esposa, ele reconhecia que ali era o Filho de Deus, o próprio Deus, e a Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus. Um homem que viveu dores em todos os momentos de sua vida, quando sabia que o seu filho morreria numa cruz, porque São José lia as Sagradas Escrituras, e muito mais do que qualquer outro santo,
que só teve o convívio celeste depois da morte, São José teve o convívio do próprio céu durante toda a sua vida. Mas ele foi um homem completamente abandonado aos cuidados de Deus. E no momento da cruz não pôde estar ao lado de sua esposa. Não pôde pelo menos consolar Nossa Senhora, a Virgem das Dores. Não pôde subir aquela cruz para morrer no lugar do seu filho. Então, como recompensa, o Senhor lhe dá uma boa morte. E aí São José morre assistido por Jesus e pela Virgem Maria. E também nos quer ajudar neste caminho de boa morte. Não somente a morte física, que a gente pensa assim, no final da minha vida eu quero morrer com Nossa Senhora do lado e Jesus do outro. Não é somente isso. Sim, ele vai providenciar os nossos sacramentos para que a gente não morra desgraçados. Certamente São José vai nos dar a graça de uma boa morte, mas não a morte física somente. São José quer nos ajudar diariamente ao exercício da boa morte para o pecado. Então, neste tempo de Quaresma, quando nós olhamos para a vida de São José, nós precisamos ser capazes de morrer para nós mesmos, todos os dias. Pequenos sacrifícios, pequenos oferecimentos, para que possamos ter uma boa morte e assim ressuscitarmos com o nosso Senhor. Porque essa foi a promessa que Ele nos fez. Se morremos com Cristo, se sofremos com Cristo, viveremos, reinaremos e ressuscitaremos com Ele. Pois é, muitos santos tiveram essa mística de um grande amor a São José. Não existe devoção perfeita à Santíssima Virgem se não for a São José. Já dizia Padre Flávio Jerônimo, nosso cofundador, inspirado em São Luís de Montfort. Também Santo Afonso de Ligório, ele divulgava muito intensamente a devoção a São José. Sempre ele escrevia por Jesus, Maria e José. Também São Francisco de Sales tinha ele como padre de maior devoção, o santo de maior devoção. Santa Joana de Chantal tinha a devoção a São José intensa, todos os dias ela rezava diante da imagem dele. São José é muito importante para formar santos. Se você deseja ser santo, se espelhe em São José, para que Maria Santíssima possa em você lhe fazer um santo. Mas ainda, Raquel de Maria, temos um pequeno tempo, mas qual o lugar de São José na igreja, antes da nossa canção? Sim, então, depois de refletir um pouco sobre essas grandezas, sobre a santidade, o sofrimento, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida de São José, não bastariam, 30 minutos nunca bastariam para a gente falar em São José. Mas reconhecendo isso, a igreja desde sempre, ela coloca São José num lugar especial na igreja. Nós precisamos compreender isso. Devoção aos outros santos é facultativa, cada um vai escolhendo seus amigos. Mas devoção a Nossa Senhora e a São José é a devoção dos filhos, porque Deus não nos deixa órfãos através da Eucaristia, do Espírito Santo, mas também, e muito afetivamente, muito concretamente, através da Virgem Maria e de São José. Então, São José recebe na igreja um culto diferente dos outros santos. Nossa Senhora recebe o culto de hiperdulia, é uma dulia mais excelsa. A dulia é o culto que se presta aos santos, uma veneração. Nossa Senhora recebe a hiperdulia, porque depois de Deus só ela, tem até a canção que diz, né? Como é bonita uma religião que se lembra da mãe do Senhor. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus, nesse mundo ninguém foi maior. Então, quando nós reconhecemos a grandeza da Virgem Maria, nós olhamos ao seu lado, um pouco abaixo, diante da igreja, né? São José com o culto de protodulia. Ele é o primeiro entre todos os santos. São José recebe um culto especial diante da igreja. Não é uma invenção de Raquel, não é uma invenção de Santa Teresa, não é uma invenção do programa Consagre-te. Não, a igreja reconhece a missão, a vida de São José, a sua importância, e dá a ele esse culto de protodulia. Ele é o primeiro, proto quer dizer primeiro entre todos os santos, abaixo da Virgem Maria, acima dos anjos, acima dos santos. Então, para comemorar este culto, né, para, digamos assim, chegar ao apogeu deste culto, a igreja celebra a grande solenidade de São José no dia 19 de março, que é amanhã, dentro da Quaresma. O homem da penitência, que tantas vezes é apresentado com a sua roupa marrom e roxa, para nos fazer lembrar do seu manto da penitência, da sua veste da penitência. E aí nós temos esse verdadeiro respiro durante a Quaresma. É a festa do glorioso São José. Amanhã é um dia para que nós enfeitemos as suas imagens, para que nós procuremos a Santa Missa, né? Para que nós honremos São José, para que nós rezemos a ele o seu ofício, o seu terço, jaculatórias, novenas, tudo aquilo que nós conhecemos, para honrar esse grande santo, que tanto nos ama, porque amando Jesus, que é a cabeça da igreja, certamente ele ama todo o seu corpo. São José nos ama. Então, no dia 19 de março, amanhã, nós comemoramos São José, esposo da Virgem Maria. E no dia 1º de maio, a igreja, de uma maneira mais recente, colocou a memória de São José, modelo dos operários.
o homem do trabalho. Em breve, eu acredito que nós estaremos aqui falando sobre São José Mais como uma operário. vez, né? Se Deus quiser, e se ele também. Né? Mas amanhã é a grande festa. Nós vivemos esses dias de penitência e amanhã nós vivemos uma grande solenidade. A igreja estará em festa, os cantos estarão em festa, como nós cantávamos com Jesus e com Maria, festejemos hoje a glória de José, que o Pai um dia fez entrar em nossa história. Então, meus irmãos, é preciso que nós compreendamos isso, que São José está longe de ser qualquer santo na igreja. São José merece o nosso amor, São José merece a nossa veneração, São José merece uma honra, né? E tem um livro que eu até recomendo, um livro que não é mais publicado, São José Modelo dos Adoradores, um verdadeiro exercício espiritual para o mês de março. Recomendo que procurem, né, que encontrem. Esse livro foi reeditado com o nome Guardião Eucarístico. Ele é de São Pedro Julião Eymar. Então procurem, vamos fazer para que o próximo ano, nosso mês de março, seja diferente. E, inspirado nesse livro, surgiu uma canção, né, Ricardo? Surgiu uma canção que fala sobre São José, né, glorioso. E essa canção a gente poderia cantar ela agora, pelo menos um trechinho dela, não é? Vamos, com certeza, honrar São José com essa canção. Cantemos. De minha autoria. Salve José, castíssimo esposo da Virgem Maria, Mãe de Jesus, carpinteiro, Homem simples, virtuoso, por Deus escolhido, cheio de luz, viveste a grandiosa missão, de guardar o tesouro de salvação, proteger e educar, meu Jesus, modelo glorioso e humilde adorador, modelo glorioso e humilde zeloso, adorador, fiel, silencioso, homem de fé, zeloso, fiel, silencioso, homem de fé, Pai nutrício do Verbo encarnado, Pai nutrício do Verbo encarnado, São José. São José. É uma alegria falar de São José. Preste atenção, quanto mais nos aproximamos da luz, mais nos bronzeamos, mais nos queimamos. Jesus é a luz. São José foi aquele que mais se aproximou da luz, exceto a Santíssima Virgem Maria, foi o santo que mais se aproximou. Mais do que os anjos se viam a Deus. São José cuidava do próprio Deus. Mais do que João Batista como profeta que preparava os caminhos, São José cuidava de Jesus, que era caminho, verdade e vida. Pedro e Paulo anunciam o Evangelho de Jesus. São José cuida do próprio Jesus. Então São José é algo que é um modelo firme, fiel, que temos que nos espelhar. E daí, como Consagra-te TV, volta a repetir, nenhuma devoção à Santíssima Virgem Maria é perfeita se não for a São José. Então vocês procurem entrar em contato conosco para se prepararem a consagrar a Nossa Senhora. Estamos com várias turmas na cidade. Você pode entrar em contato conosco através do nosso site www.discípulosdamandedeus.com.br. E antes da música final, Raquel manda mandar um beijinho para todos. Consagrem-te, São José. Modelo glorioso e humilde, adorador, Zeloso, fiel, silencioso, zeloso, fiel, silencioso, homem de fé, Pai nutrício do Verbo Pai encarnado, nutrício